Para quem for se interessar um pouquinho mais no assunto e procurar lá, dar um Google rapidinho, vai procurar lá 5 elementos emoções. Não precisa nem procurar o padrão vocálico, mas para a gente compreender que as 5 emoções, digamos, que estão correlacionadas aos 5 elementos, existe sempre um elemento que vai fazer o corte, ou seja, o elemento que vai fazer o equilíbrio, baixando aquele elemento em excesso, e um elemento que vai fazer, por exemplo, a ascensão. Por exemplo, a gente pensa no elemento madeira e no elemento fogo. O elemento fogo, ele consome o elemento madeira. O elemento madeira, ele dá mais força ao fogo. Pensando numa analogia básica, vamos fazer um churrasquinho com lenhas? Sim, o fogo está baixo. O que você faz? Bota mais madeira. Dessa forma, o elemento fogo fica mais forte. O fogo ficou muito alto, vai queimar a carne. O que você faz? Joga água. A água vai baixar um pouco o fogo. Lembrando que mesmo que um elemento controle o outro, a intenção dele nunca é cortar pela raiz o outro elemento, mas sim equilibrá-lo. Como eu estava dando exemplo da carne, se você joga água, você não quer apagar o fogo, você quer diminuir, a ponto que ele continue aquecendo e fazendo o seu papel. Então você está tendo equilíbrio só nesse exemplo que eu dei entre 3 elementos. O elemento madeira, o elemento fogo e o elemento água. Isso para voz e pensamento clínico também passa pelo campo de como eu me porto como terapeuta. Qual é a minha abordagem com o meu paciente. Isso é pouco discutido. Muito se discute, por exemplo, técnica. Ah, essa técnica dá certo, essa não dá. Mas por que essa técnica não dá certo para todo mundo e essa dá certo para metade do que eu tenho? Muitas vezes a discussão tem que pautar da sua responsabilidade como terapeuta, da sua parte como estar tratando o paciente. Qual que é a abordagem que você teve? Para quem estuda um pouquinho a medicina tradicional chinesa, é dessa forma. A pessoa entrou, tem um padrão vocal X, qual o elemento que eu posso utilizar no meu padrão vocal para que faça o padrão vocal daquela pessoa entrar em equilíbrio? Se está em desequilíbrio no fogo, eu vou tentar usar um padrão vocal de água. Se está com fogo muito baixo, eu vou utilizar o padrão vocal madeira e assim eu equilibro a emoção do meu paciente. Consequentemente, a adesão ao tratamento vai ser muito melhor e, mais consequentemente ainda, os meus resultados. Então, seria mais ou menos como a gente pode correlacionar a nossa voz com a medicina tradicional chinesa e os nossos resultados. Me mandou esse material que fala sobre os 5 elementos e a voz, o som, né, os sons que vêm da voz. A primeira coisa que me veio quando eu li foi relacionar isso com as orientações que a gente tem de saúde vocal. Porque, por exemplo, muitos dos manuais ainda, né, e é claro que aqui tem uma questão de prevenção, enfim, é uma crítica, mas tem fundamento, né, tem o porquê da gente usar isso, até na nossa cultura, pelo menos. Muitos dos manuais ainda falam assim, não grite, não faça isso, não faça tal coisa. É um manual, assim, digamos, que ele corta, né, corta comportamentos. E aí, quando eu vi isso, que tu tem um elemento para o grito, tu tem um elemento para o choro e coisas desse tipo, eu fiquei, caraca, olha só, a visão que eles têm de voz, do que é uma voz boa, é totalmente diferente do que é uma voz boa para nós. Né? Para nós, uma voz boa não pode ter ruído e se gritar muito, estraga. Ou seja, é como se, quando uma pessoa estiver chorando, sei lá, morreu alguém na frente dela, conhecido, e ela cai naquele pranto, né? Aquela coisa meio Homer Simpson, que tem até distorção no choro. É um choro, chora gritando, certo? A gente acha, de fato, que a gente vai chegar para essa pessoa e dizer, não grite, você vai estragar sua voz. Isso não existe. Entende? Isso é utópico, isso não tem, não é praticável. Né? Um dos grandes problemas que eu, particularmente, vejo nas nossas orientações vocais, como elas estão hoje, na área da fono, não só na da fono, mas abrange geral, assim, né? É que elas são impraticáveis, muitas vezes. Né? Então, elas não se adequam à realidade da pessoa. Elas parecem que elas cortam. Beba água, não fume, não faça isso, não faça aquilo. Elas são muito mais orientações que desorientam, né? Porque a pessoa acaba ficando, tá, então o que eu faço? Não vou fazer nada. Do que, de fato, orientações que te dizem o que fazer para se cuidar.
né? E me parece que a medicina tradicional chinesa traz essa coisa de, pensando assim, saúde vocal, ela traz uma coisa assim, ó, faça tal coisa, para equilibrar outra coisa e tal. Então, ela é muito mais orientação do que o que a gente tem como orientação, né? E a própria ideia de grito, né? A gente diz, não grite. E perceba que quando a gente começa a dizer, não faça isso, não faça aquilo e tal, se parar para pensar pelo lado psicológico, a gente acaba reprimindo, né? Ou segurando emoções. Acaba que, sem querer querendo, em alguns momentos é possível que a gente, vou botar uma palavra para ficar mais bonito, mas a gente acabe promovendo, sem querer querendo, talvez por um desconhecimento inicial, promovendo a falta de saúde ou a piora das condições mentais, por retenção emocional, com essas próprias orientações, né? Tô indignado, mas não posso gritar, porque vai fazer mal para minha voz. Entende? E é claro, né? Aqui vem essa questão do equilíbrio que tu fala. Por exemplo, professores que dão aula em escola pública, ou enfim, ensino médio fundamental, seja particular ou público, mas no público é mais comum, eles gritam sempre, e aí chegam com problema de voz. Então a gente pode ter, fazendo um parâmetro dos equilíbrios, né? O grito está sempre em alta, e nunca tem um momento de contraponto com o grito. Certo? E aí, claro, né, não estou dizendo que isso é medicina chinesa, mas eu estou fazendo um jogo aqui com essa questão dos equilíbrios que tu falou. E uma coisa importantíssima e vai ter relação com a história da voz é que, assim, isso é importante nós considerarmos hoje, por isso que eu fui atrás da filosofia também. E é muito legal essa coisa de pessoas da saúde irem atrás da filosofia, eu aconselho demais. No século XIX, isso quem quiser mais fontes da filosofia, Michel de Foucault e Sartre, certo? Mas mais Michel de Foucault. Ele vai falar que houve uma apropriação do discurso religioso por parte das ciências, em especial pela medicina. E aqui não a medicina ou médico, né? Mas medicina assim como áreas da saúde em geral. E aí a medicina começa a te dizer o que é legal, o que é ilícito, o que é certo, o que é errado. Ou seja, é como se a medicina nos deixasse, e a gente vê na sociedade hoje que está dessa forma, nos deixasse sempre assim com medo de errar, com medo de fazer o pecado frente ao médico, né? Por isso que a gente criou uma atenção gigantesca para a nutrição, questões da nutrição, que dentro da própria medicina chinesa já se tinha isso, né? Criou uma atenção gigante para o que é científico em relação à alimentação, em relação à saúde, o que não é, tal. E, enfim, né, é um paralelo importante essa leitura do Michel de Foucault, especialmente para quem trabalha com a área da saúde, e pode ser, inclusive, por causa dessa apropriação do discurso religioso que o Foucault fala, que a gente renegue, né, sem querer querendo, a medicina chinesa. Pode ser por uma questão, inclusive, religiosa. Não somente de descrer, não entendo o que eles falam, não é científico e tal, mas pode ser uma coisa assim de renegar no momento inicial por causa do discurso religioso que foi apropriado pelas áreas das ciências, em especial pela medicina, falando mais diretamente da saúde, né? Então a gente precisa, aos meus olhos, de um revisionismo histórico dos processos, de onde surgiram as coisas, o porquê que a gente faz tal coisa, e a medicina tradicional chinesa, a gente precisa, de fato, levá-la muito mais a sério, e a gente consegue trazer isso para a área da voz também, certo? Sim. Algumas questões, né, na minha monografia de especialização, eu fiz um traçado histórico da voz, na área do canto, na área das ciências, né, também filosofias naturais e ciências vocais, né, que a filosofia antigamente era tratada como ciência também. E numa coisa que se desenrolou assim de uma forma inesperada, que foi as práticas ocultas em voz. E aqui eu fui de primeiro momento buscando materiais referentes à arte, né, ventriloquismo, mais especificamente. E acabou que, bom, desenvolveu uma ideia de que, cara, tem uma visão, uma história oculta da voz, e é ali onde vem justamente questões assim ligadas à bruxaria, né, com uso de ervas, uso de chás, uso de coisas nesse sentido, mas que chegam até hoje na nossa sociedade,
certo? E aqui, desconsiderando um pouco a medicina chinesa, chega na nossa sociedade como exemplo assim, tome gengibre para melhorar a voz, tome chá de hortelã para tal coisa, sabe? Que coisas que a gente acaba dizendo assim, não use isso aí porque não está cientificamente comprovado, né? Mas que talvez em outras ciências já, nossa, esse uso é milenar e o resultado está aqui, ó, certo? Então, acaba que essa apropriação do discurso religioso pode contribuir para que a gente continue patinando em algumas coisas, e, enfim, para que a gente transforme, melhorar minha frase, para que a gente acabe permanecendo numa visão eurocêntrica de mundo. Científico, enfim, especialmente científico e médico, vamos pensar assim. Sim, sim. Inclusive, o que falou, eu achei muito interessante que, assim, o uso de chás, o uso de outras terapias, né? E você falou assim, esquecendo um pouco a medicina chinesa, mas não, isso não é esquecer a medicina chinesa, isso é Não, eu totalmente quis separar, eu tô ligado que tem a questão da fitoterapia, mas eu quis separar dizendo assim, ó, não foi elas que eu pesquisei,